Boa noite, catequistas da região pastoral de Barra Mansa. Sou o Padre David, da paróquia de Santo Antônio, e venho aqui partilhar um pouquinho com vocês sobre a segunda parte do Diretório para a Catequese lançado esse ano para o Pontifício Conselho para a Promoção da Nova Evangelização. Esse diretório, vocês sabem, nós agora é o documento mais próximo que temos, mais recente que temos sobre a catequese, e que a gente vai fazer uma pequena reflexão sobre ele neste momento. Hoje nós vamos estar acompanhando a segunda parte do diretório. Essa segunda parte consta dos capítulos 5º, 6º, 7º e 8º. O capítulo 5º, a Pedagogia da Fé. O capítulo 6º, o Catecismo da Igreja Católica. Capítulo 7º, a Metodologia da Catequese. E capítulo 8º, a Catequese na Vida das Pessoas. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar o capítulo 5º, 6º e 7º. E o capítulo 8º irá ficar para o próximo vídeo, onde poderemos aprofundá-lo com mais serenidade. Então, entrando no capítulo 5º, a Pedagogia da Fé. A gente olha para o tópico que aparece, a Pedagogia Divina na História da Salvação, e que se encontra nos números de 157 a 163. Esses números correspondem aos números dos parágrafos do documento do novo diretório. Então vamos lá. A Pedagogia Divina na História da Salvação. A revelação é a grande obra educativa de Deus. Nela se encontram os elementos característicos capazes de levar à identificação de uma pedagogia divina, capaz de inspirar profundamente a ação educativa da Igreja. Deus interpelou o gênero humano pedindo uma resposta. Ele pediu a Adão e a Eva uma resposta de fé, em obediência a seu mandado. Em seu amor, apesar da desobediência, Deus continuou a comunicar a verdade de seu mistério pouco a pouco, gradualmente, até a plenitude da revelação em Jesus Cristo. A finalidade da revelação é a salvação de cada pessoa. Então, nesse parágrafo, a gente percebe que, olhando para a história da salvação, nós compreendemos o modo de agir de Deus. Pela Sagrada Escritura, a gente pode ir compreendendo como o nosso Deus age em nossa vida, e assim, a partir de muito estudo e reflexão, se percebe uma pedagogia do agir de Deus. Essa pedagogia que tem o objetivo a salvação de cada pessoa, e que a gente observa desde Adão e Eva, com a resposta que eles deram a Deus. Deus nunca desistiu de salvar a humanidade. Então é na própria Sagrada Escritura que nós encontramos a fonte, a base que esse documento tem para desenvolver essa pedagogia da fé que a catequese deve se inspirar. A gente vai olhar um pouquinho, então, para o modo como o Pai, naquilo, de uma forma bem sucinta, claro, o modo como a gente percebe o agir do Pai de uma forma especial no Antigo Testamento. O Pai. Deus, na Sagrada Escritura, se revela como um Pai misericordioso, um mestre, um sábio, que vai ao encontro da pessoa humana na condição em que ela estiver e a liberta do mal, atraindo-a para si com vínculos de amor. Progressiva e pacientemente, conduz à maturidade o povo eleito, e nele, cada indivíduo que o escuta. O Pai, como um brilhante educador, transforma os acontecimentos de seu povo em ensinamentos de sabedoria, adaptando-se às épocas e situações em que vive. Entrega ensinamentos que serão transmitidos de geração em geração. Também admoesta e educa por meio das provações e sofrimentos. Então a gente vê citação aí de Amós, de Oséias e de Jeremias. A gente percebe então, catequistas,
que nesse texto a Sagrada Escritura nos mostra que desde o Antigo Testamento o Pai é o Pai de profunda misericórdia, que no Antigo Testamento é chamado somente de Deus, né? É um Deus profundamente misericordioso, que sempre age para o nosso bem e que nunca desiste de tomar iniciativa para que possamos ser salvos. E ele vai agindo em cada história humana de uma forma particular, na história do povo hebreu. Deus vai agindo na história humana do seu povo para que nos acontecimentos da história humana o povo possa ir compreendendo o agir de Deus, interpretando o agir de Deus nesses fatos. Então, o povo de Israel torna-se para nós, né, esse povo modelo, vamos assim dizer, em que a gente compreende o agir de Deus para a história de todos os povos. Compreendendo isso, a gente olha agora para o Filho, né? O Filho, cuja pedagogia divina também é visível no mistério da encarnação. Quando o anjo Gabriel pede a uma jovem de Nazaré sua participação ativa na força do Espírito Santo. Então, a partir da anunciação, a gente pode ir compreendendo como o Filho foi agindo na história humana para podermos compreender a pedagogia do Filho na história da salvação. O Fiat de Maria é a resposta plena da fé. Jesus cumpre sua missão salvífica e manifesta a pedagogia de Deus. Os discípulos fizeram a experiência da pedagogia de Jesus, da qual os evangelhos narram as características distintivas: o acolhimento dos pobres, dos simples, dos pecadores, o anúncio do reino de Deus como boa notícia, o estilo de amor que liberta do mal e promove a vida. A palavra e o silêncio, a parábola e a imagem tornam-se uma verdadeira pedagogia para revelar o mistério do seu amor. Então a gente vê toda a vida de Jesus, desde os seus ensinamentos, como, por exemplo, nas inúmeras vezes em que ele utilizou de parábolas para passar a sua mensagem, e veremos isso em outro momento também nesse vídeo. Jesus também, desde os seus ensinamentos, né, nas parábolas, até o seu agir, o cuidado dos pobres, da viúva, do órfão, no contato com as crianças, no contato com os pecadores, a vida nova que Jesus foi oferecendo para cada uma delas. Assim a gente vai compreendendo a pedagogia de Deus. Portanto, toda a vida de Jesus é o caminho pelo qual poderemos compreender a pedagogia de Deus, revelada agora diretamente, explicitamente na pessoa do Filho. E assim a gente olha também para o Espírito Santo, anunciado pelo Filho antes de sua Páscoa e prometido a todos os discípulos, é dom e doador de todos os dons. Os discípulos foram guiados pelo Paráclito ao conhecimento da verdade e testemunharam até os confins da terra o que do Verbo da vida haviam escutado, visto, contemplado e tocado. A ação do Espírito Santo em cada pessoa a impulsiona a aderir ao verdadeiro bem, à comunhão do Pai e do Filho, sustentando-a com a ação providencial, para que possa corresponder à ação divina. Agindo no íntimo da pessoa e nela habitando, o Espírito Santo a vivifica, confirmando-a ao Filho e a ela trazendo todos os dons da graça, permeando-a de reconhecimento, que é, ao mesmo tempo, consolo e desejo de realizar cada vez mais profundamente sua semelhança a Cristo. Então, a partir de Pentecostes, a gente pode compreender o agir de Deus no seu Espírito Santo na história humana e podemos contemplar a pedagogia de Deus através do seu Espírito. E a gente sabe muito bem que o Espírito Santo vai revivando a vida de cada pessoa, o Espírito Santo vai renovando a vida das pessoas e nos capacita para
trilhar o caminho de Jesus e permitindo com que a sua igreja possa Jesus continuar agindo no meio de nós. Então, o Espírito Santo é aquele que permite que possamos ir compreendendo cada vez mais os ensinamentos de Jesus e é aquele que vai nos conduzindo no caminho do próprio Jesus. Quero deixar claro a vocês aqui, catequistas, que essa fala, né, do Pai, do Filho, do Espírito Santo e todos os outros slides que virão, eles são nada mais, nada menos uma síntese, né? Eu peguei um parágrafo em especial de cada tópico e estou colocando aqui para a gente poder ter uma ideia geral. Então, isso aqui não esgota o documento. Aqui é uma base para a gente compreender o que o documento está nos apresentando e, a partir disso, você, catequista que nos acompanha, se sentir estimulado a adquirir o documento e aprofundá-lo, você fazer a sua própria leitura e compreender a riqueza do documento. Não dá para colocar todos os parágrafos aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo e acaba ficando cansativo para todos nós. Então, é uma base para a gente ter uma ideia do que o diretório fala. Podemos perceber, então, que essa primeira parte do diretório apresenta, né, a pedagogia de Deus no Pai, no Filho e no Espírito Santo, de forma que possamos ter esse olhar da Santíssima Trindade na nossa história, na história da humanidade, que é a história da nossa salvação. E assim, a gente avança para mais um tópico, compreendendo agora a pedagogia a pedagogia da fé na Igreja, que corresponde aos números do documento 164 a 178. Os relatos dos evangelhos atestam as características da relação educativa de Jesus e inspiram a ação pedagógica da Igreja. Desde o início, a Igreja viveu sua missão como prosseguimento visível e atual da pedagogia do Pai e do Filho. E é o Espírito Santo que permite que isso possa continuar acontecendo na Igreja. E é nessa pedagogia que a catequese se inspira. Então a gente percebe que a Santíssima Trindade, né, ela é a base, é a referência, é a inspiração para a nossa catequese. Assim, a catequese torna-se ação pedagógica a serviço do diálogo da salvação entre Deus e o gênero humano. É importante, portanto, que tais características sejam expressas. Vai apresentar características que sejam necessárias no processo catequético, na pedagogia da catequese, para que a catequese possa ser fiel àquilo que a gente compreende de Deus nas Sagradas Escrituras. Ou seja, estes aspectos são elementos essenciais para que cada catequese possa ser fiel ao agir de Deus que contemplamos na Sagrada Escritura. Então, são aspectos para que permaneçamos fiéis, para que sejamos realmente fiéis à pedagogia de Deus, daquilo que a gente contempla da Sagrada Escritura. Estou reforçando isso, né, exatamente para que a gente compreenda a importância destes aspectos, de forma que o catequista não fique falando algo do que ele acha ou do que ele pensa, mas que ele possa realmente estar realizando o processo catequético na maior fidelidade possível a Deus, revelado na Sagrada Escritura. Vamos lá, então. Tornar presente a iniciativa de amor gratuito de Deus. Falamos de Deus, de amor. Não devemos trabalhar um Deus juiz, a imagem de um Deus juiz, ou a imagem de um Deus que condena. Não. A Sagrada Escritura nos revela, né, que Deus sempre toma iniciativa por nós porque Ele nos ama. Então temos que cativar os catequizandos pela experiência do amor a Deus e não por temor a Deus. Outro ponto. Destacar o destino universal da salvação. Destino, né, que é para toda a humanidade e não para um grupo seleto, não para um grupo específico. Toda a humanidade é chamada a fazer a experiência da salvação
na Santíssima Trindade. E é isso que precisamos trabalhar. Não é para nós cristãos nos considerarmos melhores do que os outros, ou que só nós estamos salvos. Pelo contrário, devemos ajudá-los a compreender que a salvação de Jesus é para toda a humanidade, daí a necessidade das pessoas acolherem o amor de Deus revelado em Jesus e se converterem a Ele. Evocar a necessária conversão para a obediência da fé, já falei isso um pouquinho também. Assumir o princípio da progressividade da revelação e a transcendência da palavra de Deus, bem como sua enculturação nas culturas humanas, ou seja, compreender que a história da salvação ela é parte da revelação de Deus e que esse processo a gente vai aprofundando aos poucos. Aí a questão da progressividade. A gente nunca vai saber tudo de uma hora para outra e talvez a gente nunca vá saber tudo, mas o processo catequético é o caminhar para que a gente possa ir compreendendo a revelação de Deus na nossa história, para que a gente possa, olhando a nossa história como história da salvação e orientando a nossa vida para essa história, e o nosso processo de conversão, de forma que, ao longo da nossa existência, a gente pode percebendo que nunca esgota isso, mas que, terminando o processo catequético, que a gente continua na igreja porque precisamos continuar no aprofundamento no mistério do amor de Deus por nós. E que a palavra de Deus, que é o nosso elemento base para o estudo da catequese, é aquilo pelo qual nós utilizamos para aprofundar, porque a Sagrada Escritura não é um livro qualquer, mas é o livro de fé em que acolhemos, em que acreditamos que ali está a revelação de Deus para nós. Por isso que a palavra de Deus, ela transcende, porque não é simplesmente um livro escrito, não é somente a letra, mas é o amor de Deus, o agir de Deus para o nosso próprio bem, que a gente é chamado a compreender, e é ali pelo qual Deus se relaciona conosco. Por isso é a Sagrada Escritura o caminho para podermos chegar a Deus. Então ela sempre transcende o papel, sempre transcende a letra pela riqueza que tem por ser palavra de Deus. Outro ponto, reconhecer a centralidade de Jesus Cristo, palavra de Deus feita carne, que determina a catequese como pedagogia da encarnação. Então, o centro da nossa fé para nós cristãos é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, a palavra feita carne, a palavra que se encarnou, Deus que se faz ser humano, e que é que é o ato da encarnação de Jesus, e portanto toda a sua vida terrena é que vai ser a nossa inspiração para a pedagogia da nossa catequese, portanto inspiração para nós catequistas, e que a gente deve aprofundar, compreender e orientar todo o nosso trabalho nesse sentido. Olhando para a vida de Jesus, podemos verdadeiramente orientar nosso trabalho catequético. Outro ponto, valorizar a experiência comunitária da fé como própria do povo de Deus. Isso é muito interessante. Para sairmos da experiência individualista da fé, mas compreendemos que fazemos parte do povo de Deus, fazemos parte dessa família de Deus na igreja e que em comunidade somos chamados a aprofundar a nossa fé, a viver a nossa fé e verdadeiramente estarmos ao longo de toda a nossa vida fazendo essa experiência de Deus. Então, é o aspecto comunitário da fé. Somos povo de Deus e é isso que a catequese também tem que trabalhar sempre, para não cairmos na visão individualista da fé. Outro elemento, compor uma pedagogia de sinais nos quais fatos e palavras se relacionam vivamente. Veremos isso também num outro aspecto, no outro ponto desse documento, e recordar que o amor inesgotável de Deus é a razão de todas as coisas. Toda a nossa vida só tem sentido no amor de Deus, tudo que existe só tem sentido no amor de Deus. Portanto, é importante a gente trabalhar bastante essa questão no aspecto da catequese. O caminho de Deus que se revela e salva, unido à resposta de fé da igreja na história,
torna-se fonte e modelo da pedagogia da fé. Olha, né? O caminho de Deus com a resposta da igreja. O agir de Deus na história e a resposta da igreja na história é que se entrelaçam e que nós devemos transmitir e tornar isso compreensível para os nossos catequizandos. A catequese, portanto, configura-se como um processo que torna possível a maturidade da fé por meio do itinerário de cada fiel. Então, como tudo é um processo, é na história que Deus vai agindo, é na história que a gente vai compreendendo, né, o agir salvífico de Deus, e, portanto, é na história de cada catequizando, assim como na história de cada catequista, que Deus vai agindo no meio de nós, e é esse itinerário que o processo de iniciação à vida cristã, que sabemos muito bem, nos ensina a aproveitar e a trabalhar, sem pressa, sem correria, mas dando tempo para que o agir de Deus possa ir acontecendo na vida do catequista e na vida do catequizando. A catequese é, portanto, uma pedagogia em ação da fé, que realiza uma obra de iniciação, educação e ensinamento, olha aí o processo de iniciação da vida cristã, tendo sempre bem clara a unidade entre o conteúdo e a modalidade na qual é transmitido. A Igreja tem consciência de que o Espírito Santo age efetivamente na catequese. Essa presença transforma a catequese em uma pedagogia original da fé. Então, compreendemos que o processo catequético que trabalhamos é o agir de Deus para a nossa vida, para a vida dos catequizandos, e é nesse agir que a gente deve ter sempre o cuidado de iniciar o catequizando na fé, educá-lo na fé e ensinar a fé para ele, para que ele possa ir amadurecendo a consciência de que é filho amado de Deus e membro do povo de Deus. Vamos olhar agora para os critérios para o anúncio da mensagem do Evangelho. Critérios que o documento nos apresenta, que eu elenquei todos eles aí, depois a gente vai aprofundando por um. Critério trinitário e cristológico, critério histórico salvífico, critério da primazia da graça e da beleza, critério da eclesialidade e critério da unidade e integridade da fé. Então, esses 5 critérios são apresentados por esse novo diretório da catequese e a gente vai olhar agora para cada um deles. Critério trinitário e cristológico. A catequese é necessariamente trinitária e cristológica. Já ouvimos isso. Trinitário porque o nosso Deus é unitrino, então a gente vai ajudando o catequizando a compreender, né, o agir do Pai, o agir do Filho e o agir do Espírito Santo. Mas que, enquanto cristãos que somos, tem uma centralidade na pessoa de Jesus, porque ali na revelação, com a sua encarnação, a gente tem a plenitude da revelação de Deus por nós. Então, por isso, Cristo é o centro da nossa fé e deve ser o centro também do nosso processo catequético. O mistério da Santíssima Trindade é o mistério central da fé e da vida cristã. É, portanto, a fonte de todos os outros mistérios da fé, é a luz que os ilumina. E aí o Catecismo da Igreja Católica, no número 234, que nos fala isto. Cristo é o caminho que conduz ao mistério íntimo de Deus. Olha que bonito, né? Por isso a centralidade de Cristo no processo catequético, porque é Ele que vai nos levar ao Pai. Ele é que vai nos tornar íntimo do Pai. Ele é que vai nos ensinar a viver como filho de Deus e, portanto, Ele é o caminho para a nossa vida. A revelação de Deus como Trindade é vital para a compreensão não só da originalidade única do cristianismo e da Igreja, que é Deus unitrino. Então, isso é novidade na história. Mas também do conceito de pessoa como ser relacional e comunional. Ou seja, né,
A Santíssima Trindade é a grande novidade do cristianismo que acolhemos como Deus se revela na história, e a Sagrada Escritura é a nossa fonte para isso, e também aprendemos, né, que o ser humano é um ser de relação, porque nos relacionamos com Deus, que é uno e trino. Então a nossa existência ela deve ser realizada na nossa relação com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, e também comunional, ou seja, essa ideia de comunhão que somos chamados a viver de uma forma especial como igreja, né? E na igreja, porque somos membros da família de Deus. Então somos chamados a construir novas relações, porque somos filhos do mesmo Deus. Então é um aspecto novo também, onde a gente compreende que assim como Jesus foi se relacionando com pessoas, construindo novos relacionamentos e chamando, por exemplo, os discípulos, escolhendo apóstolos, a gente percebe essa relação de comunidade que Jesus vai trazendo para nós, iniciando na história. Sem uma mensagem evangélica claramente trinitária por Cristo ao Pai no Espírito Santo, a catequese trairia sua particularidade. Então, isso é muito importante para estarmos acompanhando em nossa história. Vamos olhar agora para o critério histórico salvífico. O significado do nome de Jesus, Deus salva, recorda que tudo que se refere a Ele é salvífico. A catequese jamais pode ignorar o mistério pascal, que é o mistério da salvação, com o qual a salvação foi dada à humanidade, e que é o fundamento de todos os sacramentos e a fonte de toda a graça. Então, Jesus é o Deus que salva. Então, os mistérios da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo é o centro da nossa fé para que a gente possa compreender isso, né? Como Deus salva a humanidade e que é ali que está, como diz o fundamento dos sacramentos que temos na nossa igreja e que é fonte da graça de Deus para nós. Precisamos trabalhar isso na catequese. A história da salvação tem, por isso, um caráter histórico, uma vez que se realiza no tempo. Por isso, olhamos para a vida de Jesus encarnado para compreender a pedagogia de Deus na nossa história e compreendemos a salvação que Jesus vai realizando na história. E, portanto, Jesus oferece o caminho para a salvação para que possamos trilhar este caminho e fazer o mesmo que ele. Precisamos conscientizar os nossos catequizandos sobre isto. A apresentação da fé deve levar em consideração os fatos e as palavras com os quais Deus se revelou à humanidade por meio das grandes etapas do Antigo Testamento, da vida de Jesus Cristo, Filho de Deus, e da história da Igreja. Então é muito importante. O Antigo Testamento, o agir do Pai, o Novo Testamento, de uma forma especial, os Evangelhos, o agir do Filho e os Atos dos Apóstolos e as cartas, ou seja, a história da Igreja, né, como a ação do Espírito Santo em nós. Então essa unidade desses aspectos, desses tempos, melhor dizendo, que a gente pode olhar na história e compreendemos o agir da Santíssima Trindade nela. Então, precisamos apresentar esses elementos. Na força do Espírito Santo, também a história da humanidade, dentro da qual se encontra a Igreja, é a história de salvação que continua no tempo. E assim olhamos para a nossa história, a história da nossa Igreja até os dias em que vivemos. A mensagem cristã deve ser sempre apresentada em relação com o sentido da vida, com a verdade e com a dignidade da pessoa. Se Deus salva pessoas, então as pessoas são os elementos centrais da nossa salvação. Precisamos trabalhar essa conscientização do valor da vida humana na nossa catequese, que chega até nós hoje, não se esgota com o último livro do Novo Testamento, mas que o agir de Deus na história vai nos mostrando esses aspectos que chega até nós hoje, e isso também vai aparecer um pouquinho nos próximos slides.
É na história que Deus salva, por isso Deus entra na história e precisamos olhar para a história e compreender os sinais de Deus e fazer da nossa história o caminho da nossa salvação. E assim ajudar os catequizandos a compreender a história deles também como o caminho deles de salvação. Critério da primazia da graça e da beleza. Toda catequese precisa ser uma catequese da graça, pois pela graça somos salvos. E pela graça nossas obras podem produzir frutos para a vida eterna. Catecismo da Igreja Católica, número 1697. A verdade ensinada começa com a iniciativa amorosa de Deus e continua com a resposta humana que vem da escuta e que é sempre fruto da graça. Então, um elemento importante que deve aparecer na catequese é a primazia da graça de Deus na nossa vida, na nossa história. Graça que nos liberta, graça que nos salva, que quer nos oferecer vida nova. Então, ajudar o catequizando a compreender que a sua história é uma história cheia da graça de Deus. Que a nossa igreja é a igreja cheia da graça de Deus, porque onde a igreja age para o nosso próprio bem, para a nossa própria salvação, e assim a gente pode compreender também a questão dos sacramentos na nossa igreja. Anunciar Cristo. Anunciar Cristo, voltando só um pouquinho aqui, peraí. Anunciar Cristo significa mostrar que crer nele e segui-lo não é algo apenas verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de acumular a vida de um novo esplendor e de uma alegria profunda, mesmo no meio das provações, nos diz o Papa Francisco, o documento Evangelii Gaudium, que é a alegria do Evangelho. Então a gente percebe, né? A beleza da nossa vida, a beleza da nossa fé, a beleza do ser cristão. A catequese precisa sempre transmitir a beleza do Evangelho que ressoou nos lábios de Jesus para todos, pobres, simples, pecadores, publicanos e prostitutas, que se sentiram acolhidos, compreendidos e ajudados, convidados e formulados pelo próprio Senhor. A catequese não é primeiramente a apresentação de uma moral, mas um anúncio da beleza de Deus, de que se pode fazer experiência deste Deus, que toca o coração e a mente, transformando a vida. Que beleza! Compreendemos, a partir de Jesus, que a beleza de Deus em Jesus passa exatamente quando ele vem ao encontro de todas as pessoas, até aquelas pessoas que na nossa sociedade são mal vistas, mas que Deus quer também salvar essas belezas, dar vida nova para elas, ajudá-las a compreender a beleza do amor de Deus na vida delas, e que assim a gente pode se ver também, apesar das experiências de pecados que temos, mas que somos chamados a ver a beleza de Deus nessa história, que Deus não desiste de nós por causa dos nossos pecados, mas que Ele quer nos chamar, nos salvar, para que possamos ter essa vida nova da graça. E essa é a beleza do nosso ser cristão. Por isso, a catequese tem que apresentar essa beleza de Jesus. Essa beleza de Deus revelada em Jesus. E não reduzir a catequese a um conjunto de ensinamento de doutrinas ou de normas, morais, de regras morais. Não. As regras morais existem, são necessárias sim, mas elas têm que estar no todo dessa beleza do agir de Deus, da graça de Deus. Senão, a nossa religião se reduz a um tratado doutrinário, um conjunto de regras que temos que cumprir. Isso não é religião. Tudo tem que estar envolvido na graça de Deus. E é isso que precisamos ajudar os nossos catequizandos a se encantarem por Jesus. O outro aspecto que sobressai é o critério da eclesialidade.
precisamos estar apresentando na nossa catequese. A fé tem uma forma necessariamente eclesial. É professada partindo do corpo de Cristo, como comunhão concreta dos crentes. De fato, quando a catequese transmite o mistério de Cristo, na sua mensagem ressoa a fé de todo o povo de Deus ao longo da história ao longo do curso da história. Então, existe a fé dos apóstolos, a fé dos mártires, a fé dos santos, a fé dos padres e doutores da igreja, a fé dos missionários, a fé dos teólogos, a fé dos pastores. É esse conjunto de testemunhos de fé que temos na história da nossa igreja, que brotou na igreja, se concretizou na igreja, que a igreja testemunhou. Portanto, a nossa fé cristã, ela existe na igreja. E precisamos aprender essa riqueza da fé que a nossa igreja nos traz até os dias de hoje. A minha fé, ela está ligada à fé de tantos homens e mulheres que passaram pela história e que fizeram parte do corpo de Cristo, como nós hoje fizemos. Voltando no texto, na verdade, na catequese está presente a fé de todos aqueles que creem e se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Olha que bonito. Vou repetir. Na catequese está presente a fé de todos aqueles que creem e se deixam conduzir pelo Espírito Santo. Além disso, a catequese inicia o fiel ao mistério da comunhão vivida, não somente na relação com o Pai por Cristo no Espírito, mas também na comunidade de fiéis por obra do mesmo Espírito. Lembremos de Jesus, que ao subir aos céus, tinha sua comunidade de fiéis reunida e depois derrama o Espírito Santo sobre aquela comunidade para que ela possa, aí sim, estar capacitada para continuar a sua missão. É isto. Inserimos os fiéis nessa comunidade de fiéis, que é a igreja, para que eles possam fazer parte desse conjunto de pessoas unidas na mesma fé, que é a igreja, e precisamos ajudar os catequizandos a se despertarem para essa consciência de que eles são chamados a fazer parte dessa família, conduzida pelo Espírito Santo de Deus, no caminho de Jesus, rumo à comunhão com o Pai. Educando para a comunhão, a catequese educa a viver na igreja e como igreja. Então precisamos despertar essa consciência, né, de esses 2000 anos de história da igreja, de que fazemos parte dessa história e que precisamos enriquecer essa história com o nosso exemplo de vida, com a vida que vivemos hoje. Nós, catequistas, fazemos isso e devemos ajudar os catequizandos a fazerem isso nos dias de hoje. Mais um critério da unidade e integridade da fé. A fé transmitida pela igreja é uma só. Os cristãos estão dispersos pelo mundo inteiro, mas formam um só povo. Também a catequese, embora explicando a fé com linguagens culturais muito diversas, cada região do mundo tem uma linguagem própria, cada nacionalidade tem as suas peculiaridades, então cada um vai evangelizar da forma que lhe é própria. Mas o evangelho é um só, a fé é uma só. Então, voltando aqui no texto, também a catequese, embora explicando a fé com linguagens culturais muito diversas, não faz outra coisa senão reafirmar um só batismo, uma só fé. Vemos aí, né, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 5. Então, a igreja católica espalhada pelos 4 cantos do mundo, em todos os países do mundo, né, anuncia o evangelho de uma determinada forma própria daquela realidade. Mas é o mesmo evangelho, a mesma fé, porque é um só Senhor. Então, essa é a beleza, né, de ser igreja, a família está reunida no mundo inteiro. Um critério fundamental da catequese será também expressar a integridade da mensagem, evitando apresentações parciais ou não compatíveis.
Cristo, de fato, não deu nenhum conhecimento secreto para alguns eleitos e privilegiados, mas seu ensinamento é para todos, na medida em que cada um se encontra em capacidade de recebê-lo. Então, é um aspecto muito importante também. A nossa fé deve ser transmitida na sua integralidade a todas as pessoas. E ela não é uma fé de um grupo seleto ou de uma pessoa específica. É a fé de Deus que a igreja tem a missão de carregar, de transmitir ao longo da história, e que a gente tem que preocupar-se com essa fidelidade em transmitir a fé como ela é. E cada pessoa é chamada a recebê-lo, por isso nós catequistas olhamos para os catequizandos neste aspecto. Então é muito importante estarmos atentos a isto. Vamos para um outro aspecto agora, né? Aproveitando o documento. Passei um slide a mais aqui, deixa eu ver. Isto. Retornando agora, né? Melhor, passando para um outro capítulo que fala da questão do catecismo da Igreja Católica. Este documento, nesse capítulo, nesse primeiro capítulo, foi a questão sobre a pedagogia da fé. Olhamos para o Pai, o Filho e o Espírito Santo, né, a Santíssima Trindade, e fomos percebendo todos aqueles aspectos que são importantes que apareçam na pedagogia da catequese. Então, fizemos todo esse olhar desse primeiro capítulo, que foi profundamente pedagógico. Agora a gente vai olhar um pouquinho para o sentido do catecismo da nossa igreja. Identidade, finalidade e destinatários do catecismo. Esse ponto se encontra nos números 184 a 186 do documento. O catecismo é um texto oficial do magistério da Igreja que, com autoridade, reúne de forma precisa, na forma, né, de síntese orgânica, ele reúne os eventos e as verdades salvíficas fundamentais que exprimem a fé comum do povo de Deus e constituem a indispensável referência de base para a catequese. Então, Diretório Geral dos Catequeses, número 124, mostrando para nós a riqueza do catecismo como texto oficial do magistério da Igreja para todos nós, onde encontramos ali as verdades da nossa fé. É a expressão da doutrina da fé de todos os tempos, mas difere dos demais documentos do magistério, uma vez que seu propósito, o propósito do catecismo, é oferecer uma síntese orgânica do patrimônio de fé, espiritualidade e teologia da história eclesial. Foi publicado primeiramente para os pastores e fiéis, e dentre esses, especialmente para aqueles que têm uma responsabilidade no ministério da catequese na igreja. Tem por finalidade estabelecer uma norma segura para o ensinamento da fé. Então, o catecismo da Igreja Católica, tem essa identidade. É do magistério da nossa igreja e que tem como finalidade transmitir esta verdade, ou seja, a verdade da nossa fé. E que foi criado o catecismo com esse propósito de que, através dele, possamos ensinar a fé, transmitir a fé de uma forma segura, sem correr o risco de nos desviar da verdade da fé cristã. Tem como primeira preocupação a unidade da Igreja na única fé. Não pode levar em consideração todos os contextos culturais específicos. Então, o catecismo da Igreja, ele tem a preocupação somente de transmitir a fé, para que possamos ser fiéis a essa fé. Ele não é um material que visa, por exemplo, trabalhar a linguagem de um país X ou de uma região Y do mundo. Não. Ali nós temos o conteúdo da nossa fé. É este conteúdo que a gente acolhe, estuda, aprofunda e trabalha. E que vai competir
a cada conferência episcopal, a cada diocese e cada paróquia, de adaptar, né, o conteúdo dessa fé na linguagem própria para a região a qual se encontra. Então, voltando ao parágrafo. Todavia, deste texto, cada agente de catequese poderá receber uma válida ajuda para mediar em âmbito local o único e perene depósito da fé, procurando conjugar contemporaneamente, com a ajuda do Espírito Santo, a maravilhosa unidade do mistério cristão, com a multiplicidade das exigências e das situações dos destinatários do seu anúncio. Por exemplo, vamos pensar no nosso próprio Brasil. Nas regiões Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A realidade do povo brasileiro é diversa dentro dessas regiões. E também, em todas essas religiões e dentro de cada uma dessas regiões. Então, é importante que cada catequista adapte o conteúdo da fé, que tem no catecismo, que é o mesmo para todos, mas na realidade própria de cada região ou de cada povo que compõe esta região. Então, compete a sabedoria do catequista estar fazendo esse trabalho de adaptação. Quais são as fontes e estrutura do catecismo, que se encontram no número 187 a 189 do documento? O catecismo tem como fontes as Sagradas Escrituras e a tradição da Igreja. As Sagradas Escrituras, elas são divinamente inspiradas, entendidas como um único livro no qual Deus pronuncia uma só palavra, seu único verbo, no qual se expressa por inteiro. Então, as Sagradas Escrituras, a Bíblia, essa grande unidade, que o Antigo Testamento nos aponta para o verbo, que é Jesus, e o Novo Testamento a gente mergulha nessa revelação do verbo de Deus. Então, ela é uma das grandes fontes da nossa fé, que o catecismo busca utilizar. E a outra fonte, grande fonte, é a tradição da Igreja, onde estão excluídas uma rica gama de formulações-chave da fé, recolhidas dos escritos dos padres, aí quando fala-se dos padres, de uma forma especial, né? São santos padres do século III ao século VII da história cristã, né? Também das várias profissões de fé, dos concílios, do magistério pontifício, da ritualidade litúrgica oriental e ocidental, bem como do direito canônico. Ou seja, toda a riqueza de fé que foi surgindo nesses 2000 anos da história, o catecismo também procurou se basear para nos ajudarmos a compreender, ou melhor, nos ajudar a aprofundar a riqueza da nossa fé. Então, não é só a Sagrada Escritura, mas é tudo aquilo que o Espírito Santo foi suscitando, né, nos vários teólogos, nos santos padres, nos concílios que a Igreja foi fazendo, tantos escritos e tratados que foram enriquecendo a fé da Igreja ao longo da história. Então, o Catecismo da Igreja utiliza também todo esse material para nos ajudar a aprofundar a fé e sermos fiéis à fé revelada. Então é importante conhecermos, né, ou melhor, valorizarmos a riqueza da tradição da Igreja, porque vemos também o agir de Deus na história da Igreja através do seu Espírito. Então, muitas coisas também que surgiram ao longo da história estão no nosso catecismo. Muitas coisas, no que eu quero dizer aqui, ligadas à questão do conhecimento da fé, muitas reflexões sobre a nossa fé que surgiram no que chamamos de tradição, encontram-se no catecismo. Voltando ao texto, o catecismo articula-se em 4 partes, no âmbito das dimensões da vida cristã, que tem origem e fundamento no relato dos Atos dos Apóstolos, aí citação do capítulo 2, versículo 42. E eu intercalei aí, né, o texto do livro dos Atos dos Apóstolos com cada um dos tópicos do catecismo. Então vamos lá. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, que é a profissão de fé, o nosso símbolo, que se encontra esse tópico no catecismo. Eles eram perseverantes na comunhão fraterna, e aí pressupõe, né, a vida do discipulado, que são os mandamentos que encontramos no segundo ponto do catecismo.
Também era perseverança na fração do pão, a gente compreende a liturgia, os sacramentos da nossa fé, que são o terceiro ponto do nosso catecismo, e eram perseverantes nas orações, de modo especial a oração cristã, o Pai Nosso, que é o quarto ponto do nosso catecismo. Então, esses 4 aspectos que sobressaem nos Atos dos Apóstolos é que o catecismo foi estruturado. Essas 4 partes do catecismo são as 4 partes dos elementos dos Atos dos Apóstolos específicos da vida cristã. Essas dimensões são pilares da catequese e paradigma para a formação da vida cristã. Olha, são pilares. É isso que sustenta a nossa vida. Então, precisamos aprofundar nisso através do conhecimento do estudo do catecismo. De fato, a catequese abre a fé em Deus unitrino e ao seu plano de salvação, educa para a ação litúrgica e inicia a vida sacramental da Igreja. Sustenta a resposta dos fiéis à graça de Deus e introduz a prática da oração cristã. Então, esses aspectos que sobressaem nos 4 tópicos do catecismo da Igreja Católica. Vale a pena a gente aprofundar isso em nossa vida. E agora vamos olhar um pouquinho para o significado teológico catequético do catecismo, que são dos números 190 a 192 do documento. O catecismo não é em si mesmo uma proposta de método catequético. Não é um método, não apresenta um método catequético. Tampouco deve ser confundido com o processo da catequese. Também não encontramos esses processos, as etapas no catecismo da Igreja. Sua estrutura apresenta o desenvolvimento da fé até chegar aos grandes temas da vida diária. Repassando as páginas, descobre-se que o que ali se apresenta não é uma teoria, mas um encontro com uma pessoa que vive na Igreja. Sustenta o processo de conversão e amadurecimento. Cumpre seu papel quando a inteligência das palavras remete à abertura do coração, mas também quando a graça da abertura do coração faz surgir o desejo de conhecer melhor aquele no qual o fiel depositou sua confiança. Então, o catecismo tem uma proposta, O catecismo tem a proposta de realizar um encontro com a fé da Igreja, com as pessoas que professam aquela fé. Então, não é um livro metodológico, é um livro de fé. O conhecimento daquilo que trata o catecismo não é abstrato. Sua própria estrutura quadripartida em 4 partes, como já falei, citando os Atos dos Apóstolos, eram perseverantes, aqueles 4 elementos. Então, essa estrutura ali, esses 4 elementos são os pontos-chave para a estrutura quadripartida. Harmoniza a fé, e olha a riqueza disso. Harmoniza a fé professada, celebrada, vivida e rezada, ajudando assim a encontrar Cristo, ainda que de modo gradual. Então, essa é a riqueza do catecismo da Igreja para nós. Fé professada, fé celebrada, fé vivida e fé rezada, que o catecismo quer nos ajudar a vivenciar. O conteúdo do catecismo é apresentado de forma a manifestar a pedagogia de Deus. Nessa vertente estão expostos todos os demais critérios já apresentados como necessários para o anúncio frutuoso do Evangelho. A centralidade trinitária e cristológica, a narrativa da história da salvação, a eclesialidade da mensagem, a hierarquia das verdades e a importância da beleza. Ou seja, aquilo tudo que a gente já viu, em instantes atrás, principalmente no capítulo 1 desse slide, que é a segunda parte do documento do diretório, mas tudo aquilo que a gente já refletiu aparece no catecismo, é aprofundado no catecismo como verdade da nossa fé. Então, conhecendo o catecismo, aprofundando o catecismo e estudando o catecismo, a gente vai aprofundando na pedagogia da Santíssima Trindade e na pedagogia que a Igreja foi desenvolvendo ao longo da sua história. Portanto, a finalidade do catecismo é
suscitar o desejo por Cristo, apresentando o Deus desejável que deseja o bem da pessoa humana. Então, o catecismo é nos ajudar a aprofundar a nossa fé em Cristo, é nos ajudar também a nos encontrar com Cristo para vivermos em comunhão com Ele a partir da sua pedagogia, ou seja, a partir de tudo aquilo que Ele fez e ensinou ao longo da nossa história. Então, o Catecismo da Igreja é um documento muito rico que temos para nós, para a nossa fé e para o nosso trabalho de catequese. Passando agora para o slide, eu adiantei um aqui, estou retornando. O último ponto desse nosso encontro de hoje, capítulo 7, a metodologia da catequese que o documento nos apresenta. E essa metodologia apresenta esses seguintes aspectos: a relação método-conteúdo, a experiência humana, a memória, a linguagem, o grupo, o espaço. Esses elementos são muito ricos que devemos tomar consciência para desenvolvermos o trabalho da nossa catequese, e a gente vai olhar um pouquinho cada um deles. Lembrando, que eu falei já no início desse vídeo, a gente não esgota isso aqui. Aqui é uma base para a gente ter uma ideia do que o documento está trazendo para nós. Então, a relação método-conteúdo, que se encontra nos números 194 a 196. A catequese não tem um método único, mas está aberta a valorizar diferentes métodos, relacionando-se com a pedagogia e a didática e permitindo-se guiar pelo Evangelho necessário para reconhecer a verdade do ser humano. A catequese não tem um método único porque pela diversidade de pessoas, pela diversidade de culturas, pela diversidade de realidades que existem. Um método, por exemplo, adotado aqui no Sudeste, talvez não seja bom para o Nordeste, ou talvez não vai ser bom para outro país. Por isso não tem um método único. O único é a fé. O método varia. A base para nós é sempre o Evangelho, como deixou claro aí para nós. A comunicação da fé na catequese, que também passa pela mediação humana, continua sendo um evento da graça, realizado pelo encontro da Palavra de Deus com a experiência da pessoa. Na catequese, podem ser valorizados, assim como já foi feito em vários momentos da história, percursos metodológicos mais centrados nos fatos da vida ou mais orientados à mensagem da fé. Então, a relação método-conteúdo, visa nos apresentar isso. Ao longo da história da Igreja, foram surgindo vários métodos para se realizar a catequese, desde quando surgiu o processo catequético. E hoje, lendo e estudando outros documentos da Igreja, se a gente estuda os documentos, por exemplo, que a CNBB lança, a gente pode ir vislumbrando alguns métodos, alguns elementos para formar um método específico para a catequese em cada paróquia ou em cada diocese. Mas eles são necessários para que a catequese possa ser acontecida, ou seja, para que o conteúdo da fé seja vislumbrado, transmitido, seja realmente aprofundado. Então, o conteúdo é mas o método vai ser adaptado de acordo com cada realidade existente. Isso depende das situações concretas dos sujeitos da catequese, como eu falei. Em ambos os casos, é importante um princípio de correlação capaz de colocar em relação ambos os aspectos. Os acontecimentos pessoais e sociais da vida e da história encontram no conteúdo da fé uma luz interpretativa. Esse procedimento pressupõe uma capacidade hermenêutica. A existência, se interpretada em relação com o anúncio cristão, se manifesta em sua verdade. O querigma, por outro lado, tem sempre uma validade salvífica e de plenitude da vida. Então é importante, como o documento está apresentando aqui, que olhemos a realidade dos catequizandos que chegam para nós, que passam por nós, a vida e a história das realidades, das pessoas com quais eles estão inseridos. Então, a pessoa, o meio que a pessoa está inserida, a realidade de vida que ela vive, são elementos importantes para que a gente possa conhecer, para poder
adaptar a essa realidade e transmitir a fé. Tá? Então, é essa relação, né, que esse ponto tem apresentado para nós. Se eu não conhecer a realidade ao qual nós estamos inseridos, ao qual os jovens e adultos estão inseridos, eu posso estar buscando transmitir a fé, por exemplo, numa linguagem que não é acessível para eles. Eu posso estar ensinando uma coisa distante da realidade deles, eles nunca vão compreender a fé, eu nunca vou fazer a experiência da fé. Então é importante, é o que esse parágrafo está dizendo, conhecer essa realidade. Outro aspecto, a experiência humana, dos números 197 a 200. A experiência humana não é somente o lugar em que faz ressoar a palavra de Deus. Então, olha, não é só lugar. A gente é chamada Viu Catequizando como um lugar onde a gente simplesmente tem que chegar e transmitir a fé. Como se a gente estivesse transmitindo uma doutrina, se a gente pensar na relação aluno-professor. Mas é também o espaço no qual Deus fala. Olha que interessante. Precisamos compreender a vida de cada catequizando como um espaço onde Deus também fala. E aí, identificando os sinais, né, do que a pessoa vai, como ela vai dialogando na catequese, nas dúvidas que ela vai apresentando, nas mudanças de vida que ela vai compreendendo, que ela vai fazendo, né, com a sua conversão, ou naquilo que ela traz para nós em cada encontro. A gente precisa estar atento a isso, para compreender que Deus também vai estar falando através do catequizando para nós, para a gente ajudar esse catequizando a amadurecer na fé. Deus age na vida de cada pessoa e na história. O catequista, inspirando-se no estilo de Jesus, permite ser alcançado por essa presença. Por isso que é importante também nos encontros de catequese ouvir o catequizando, que assim a gente vai poder perceber como que Deus está agindo na vida dele. Jesus, em seu anúncio do reino, procura, encontra e acolhe as pessoas em suas situações concretas de vida. Também seus ensinamentos. Ele parte da observação dos acontecimentos da vida e da história, que são relidos em uma ótica de sabedoria. Ele se serve de experiências e situações humanas para comunicar realidades transcendentes e, ao mesmo tempo, indicar a atitude a ser assumida. Não foi assim que Jesus fez. Jesus olhava para a realidade ao redor. Jesus pegava elementos da vida, do dia a dia das pessoas, da vida das pessoas, e a partir dali ele ia realizando os seus ensinamentos para que as pessoas pudessem se transcender e fazer uma experiência de fé e compreender os ensinamentos de Deus. A catequese, seguindo o exemplo de Jesus, ajuda a iluminar e interpretar as experiências da vida à luz do Evangelho. Por isso é importante estar escutando o catequizando, olhando para a vida dele, buscando conhecer como que ele está vivendo o seu dia a dia e buscando a sua conversão, para que a gente possa ser capaz de ajudá-lo a compreender que Deus está agindo na vida dele, e a gente ver isso, a gente ver Deus agindo na vida dele, a gente ajudar a pessoa a compreender isso também. E conhecer a realidade exatamente para isso, para partir da realidade concreta do catequizando, para fazê-lo chegar à fé. Foi isso que Jesus fez, e basta recordarmos, né, a questão das parábolas de Jesus. E mais um aspecto agora, né, a memória, que estão nos números 201 a 203. Eu vou voltar um pouquinho para ver se eu não pulei nenhum elemento aqui. Não, isso mesmo, falei da experiência humana, agora a questão da memória, certinho. Números 201 a 203. A memória é uma dimensão constitutiva da história da salvação. O povo de Israel é constantemente convidado a manter viva a memória, para não se esquecer das graças do Senhor, não é? Vamos lembrar isso no nosso Antigo Testamento, quando a gente estuda a história do povo de Deus. Trata-se, a questão da memória, né? Trata-se de manter no coração os acontecimentos que atestam a iniciativa de Deus, que, às vezes, são difíceis de entender, mas percebidos como eventos salvíficos. Por exemplo, Maria guardava tudo em seu coração. Ela não compreendia muita coisa, mas ia guardando, ia meditando e refletindo, ou seja, não deixava aquilo ser esquecido dentro dela. A memória, em seu sentido mais profundo,
reconduz à primazia da graça, ao reconhecimento dos dons de Deus e à gratidão por eles, vivendo dentro de uma tradição sem cortar raízes. A catequese valoriza a celebração, vamos pensar nas nossas celebrações litúrgicas, a memória dos grandes acontecimentos da história da salvação que celebramos nas nossas celebrações litúrgicas. Pensemos também no nosso próprio ano litúrgico, a fim de ajudar o fiel a se sentir parte dessa história. À luz disso, entende-se o valor da memória na catequese como chave importante para a transmissão da revelação. A memória é, portanto, um aspecto constitutivo da pedagogia da fé desde o início do cristianismo. Então, memorizar para trazer para o coração, para guardar no coração, para começar a sentir aquilo e vivenciar aquilo. Precisamos memorizar o agir de Deus na história. Precisamos memorizar o agir de Deus na história da igreja, que trazemos a nossa tradição para irmos compreendendo, né, como Deus age em nossa história e como Deus age também em nossa vida. Então, o aspecto da memória é muito importante para o próprio catequizando estar se inserindo cada vez mais na vida da igreja e na história da salvação. Sem memória não conhecemos e muito menos aprenderemos. E menos ainda fazemos experiência. O essencial é que os textos memorizados sejam também interiorizados, compreendidos pouco a pouco na sua profundidade, a fim de que se tornem fonte de vida cristã pessoal e comunitária. Por isso é importante ajudar o catequizando a memorizar, a compreender cada elemento do que é trabalhado na catequese, para que ele possa guardar aquilo dentro dele e trazer aquilo para a vida dele e ele se sentir membro dessa história, membro dessa igreja. Mais um aspecto, a linguagem, que se encontra nos números 204 a 217 do documento. Vamos lá. A catequese exprime-se em uma linguagem que é a expressão da fé da igreja. Em sua história, a igreja comunicou a fé por meio da Sagrada Escritura, a linguagem bíblica. Símbolos e ritos, linguagem simbólico-litúrgica, escritos dos padres, símbolos da fé, formulações do magistério, que é a linguagem doutrinal, e também o testemunho de santos e santos, a linguagem performativa. Então, olha, a gente pode perceber, né, todas essas linguagens que a igreja oferece para nós. Essas são as principais linguagens da fé eclesial que permitem aos fiéis ter uma língua comum. A catequese as valoriza, explicando os seus significados e a sua relevância na vida dos fiéis. Por isso, estudando a Bíblia, utilizamos a linguagem bíblica. Estudando, né, as nossas liturgias, temos a linguagem simbólico-litúrgica. Estudando um pouquinho, aprofundando na fé, no Pai Nosso, nos ensinamentos da igreja, a linguagem doutrinal. E quando refletimos a vida dos santos e dos mártires, né, essa linguagem performativa. Então, é muito interessante, né, como é rico, né, como é rica a nossa igreja. Voltando ao parágrafo, ao mesmo tempo, a catequese assume criativamente a das linguagens, culturas dos povos. Ao mesmo tempo, a catequese assume criativamente as diversas linguagens das culturas dos povos, está faltando uma palavrinha, por meio das quais se exprime a fé de modo característico, ajudando as comunidades eclesiais a novamente encontrar a fé, adaptadas aos interlocutores. A catequese é, portanto, lugar de inculturação, tem um errinho aí, né? Inculturação da fé. E aí a gente vai ver outras linguagens. Bom, primeiro, né? Antes de passar para essas outras linguagens. Então, temos a linguagem também, além dessas que a igreja nos transmite, a linguagem própria que nós vivemos, que nós utilizamos no dia a dia. A linguagem que é importante para realmente nos comunicar verdadeiramente com os catequizandos. E aí, outros tipos de linguagem que aparecem que a gente pode estar utilizando também. Aí vem a linguagem narrativa. Enfatiza
a dimensão histórica da fé e seu significado existencial, realizando um fecundo entrelaçamento entre a história de Jesus, a fé da Igreja e a vida daqueles que narram e escutam. A linguagem narrativa, a gente compreende, a gente precisa estar, utilizando esse recurso narrativo, contando, falando, explicando, lendo e comentando a história da nossa fé. Linguagem da arte. As imagens ajudam a conhecer e a memorizar os eventos da história da salvação de modo mais rápido e imediato. Quando as obras da Igreja são escolhidas de maneira cuidadosa, elas podem ajudar a mostrar de modo imediato os múltiplos aspectos das verdades da fé, tocando o coração e ajudando na interiorização da mensagem. O mesmo se pode dizer da música sacra e de outras expressões artísticas, como literatura, teatro, cinema, etc. Então, utilizar da arte para evangelizarmos. Pinturas, quadros, desenhos, as imagens, as músicas religiosas, músicas sacras principalmente, teatro, vários recursos que a gente tem de poder utilizar para poder transmitir a fé. A gente lembrar no início do cristianismo, era muito comum, os ícones, as pinturas que existiam, que eram feitas, se encontram hoje nas catacumbas, como formas de evangelização. As imagens começaram a fazer da vida de Jesus, de passagens bíblicas dos santos e santos. Era isso, era o sinal visível daquela imagem, se transmitia a fé, se explicava a fé. Então, são recursos que podemos e devemos utilizar hoje também como meios ricos para a transmissão da nossa fé. E as linguagens e as ferramentas digitais, aí uma linguagem mais atual para nós. As formas de comunicação digital oferecem maiores possibilidades, pois estão abertas à interação. E aqui a diferença da linguagem digital. A interação que se cria é diferente de pegar um livro para ler, uma apostila para ler. No meio digital, um interage com o outro. E o catequizando também pode falar, pode criar, pode interagir, pode se comunicar de outras formas também, através dos meios digitais. Então, é uma linguagem que se cria uma interação maior. Portanto, além do conhecimento tecnológico, é necessário aprender modalidades de comunicação eficazes, bem como garantir uma presença na rede que testemunhe os valores evangélicos, que nós catequistas precisamos fazer. Ajudar a evangelizar através da internet. A realidade virtual, porém, não pode substituir a realidade espiritual, sacramental e eclesial vivida no encontro direto entre as pessoas. Então, os meios virtuais são super necessários hoje em dia, porque é um mundo ali e a juventude está muito presente nesse mundo. Mas não devemos ficar restritos a este mundo. É necessária a inserção na vida da comunidade, na vivência de família, no nosso ser igreja. É necessária a experiência do encontro com os sacramentos, da vivência sacramental. Isso tudo é importante. Os meios digitais são necessários para estimularmos os catequizandos a vir para essa vivência da fé, no ser igreja, nos sacramentos, na espiritualidade que a igreja nos faz. Então, é um meio para chegarmos ao momento, essa dimensão, a inserção da nossa igreja na dimensão eclesial do povo de Deus. E, saindo desse elemento, voltando para aqueles aspectos essenciais que esse capítulo apresenta agora, a questão do grupo. Eu vou voltar uns slides aqui só para a gente ver a memória. A gente estava vendo a linguagem e agora vem a questão do grupo, que nós vamos ver e voltar. Deixa eu voltar o slide aqui que eu passei e voltarmos a esses aspectos do grupo. Perdão, me atrapalhei aqui, mas já voltei. Trabalhando agora a questão do grupo, que se encontra nos números 218 a 220. A comunidade cristã
é o principal sujeito da catequese. Por isso, a pedagogia catequética deve direcionar todos os esforços para a compreensão da importância da comunidade como espaço fundamental para o crescimento pessoal. Foi o que eu já estava falando um pouquinho anteriormente. O cuidado com as relações de grupo tem um significado pedagógico. Desenvolve o sentido de pertencimento eclesial e ajuda ao crescimento na fé. A fé, ela é comunitária. Então devemos despertar os catequizandos para a vida em comunidade, que é esse grupo que é o nome de grupo que está falando aqui. Que é na comunidade que a gente vai se sentir pertencente à família de Deus e vamos crescer na fé. E o último elemento que aparece, concluindo a nossa reflexão de hoje, é a questão do espaço. A importância do espaço para a catequese, de números 221 e 223. Os espaços para a catequese são lugares por meio dos quais a comunidade exprime sua forma de evangelizar. No atual contexto social e cultural, faz-se oportuna uma reflexão sobre a especificidade dos lugares da catequese como instrumento de anúncio e de educação das relações humanas. Por isso é necessário que esses ambientes catequéticos sejam acolhedores e bem cuidados, de modo que se perceba um clima de familiaridade que promove um sereno comprometimento com as atividades comunitárias. Ou seja, é importante que o espaço para a catequese seja um espaço orante, um espaço que nos lembra uma comunidade de fé. Temos que fugir de assemelhar o espaço da catequese como uma sala de aula, que não é. Então precisamos criar um ambiente realmente catequético, de evangelização, fugir do esquema de sala de aula. O espaço também evangeliza, e é importante termos a criatividade para criar os nossos espaços como espaços verdadeiramente catequéticos. E assim, a gente chega, ao nosso último slide, concluindo a nossa reflexão de hoje, com um pouco longo, mas refletindo esses 3 capítulos ricos do documento, para a gente ter esse olhar do que o capítulo, os capítulos 5, 6 e 7 estão apresentando para nós no diretório. Então eu termino aqui por hoje. Obrigado pela atenção de vocês, pela paciência. Peço desculpas pelos erros meus. É a primeira vez que eu utilizo esse recurso de gravação em vídeo com PowerPoint, então posso ter me atrapalhado aqui. Mas a primeira vez a gente sempre fica inseguro. Mas o importante é a mensagem que a gente está utilizando da tecnologia para fazer com que a mensagem chegue até você. Um grande abraço, Deus abençoe. No próximo vídeo, vamos aprofundar o último capítulo da segunda parte, se não me falha a memória, capítulo 8º. Um abraço, fiquem com Deus, Deus os abençoe.